Bom dia, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade às nossas aulas de inglês e hoje nós vamos falar ainda sobre food, certo? Vamos falar sobre esse tema que ele está vindo aí algumas semanas atrás e que é importante a gente estar falando e a gente estar sempre repetindo para vocês essa importância de uma boa alimentação. E hoje eu trago para vocês essa pirâmide alimentar, certo? A pirâmide alimentar, como o próprio nome diz, ela tem um formato de um triângulo, certo? Ou seja, possui os lados iguais, uma base maior com um topo menor. E aí, nessa pirâmide alimentar, eu vou mostrar para vocês onde estão cada tipo de comida, certo? Ou seja, o que devemos consumir com maior intensidade e o que devemos consumir com menor intensidade, certo? Tá aqui, ó, na base da pirâmide, tudo isso aqui, ó, estão o arroz, o pão, as massas, ou seja, estão os carboidratos, certo? Que devemos consumir em maior parte, como observamos aqui. Já aqui acima dos carboidratos, a pirâmide ela se divide em duas. Se divide em legumes e verduras e se divide também em frutas, certo? Então, devemos consumir também com abundância esses itens que estão aqui, que são os legumes, verduras e frutas. Acima dessa parte da pirâmide, nós temos a parte onde é dividida em três partes, que se divide em feijão, carne e leite, certo? Então, essa parte vocês podem observar que já vai diminuindo um pouco mais, ou seja, isso é com relação ao consumo diário que nós devemos ter desses alimentos, certo? Então, leite, feijão e carne está nessa parte dividido em três partes na pirâmide. E lá no topo da pirâmide, certo? Que é o que nós vimos aqui, nós temos os doces, certo? Os doces, eles devem ser consumidos, os açúcares, porém não em grande quantidade, porque vai fazer mal à nossa saúde, ó. Como está lá no topo, vocês podem ver que a pirâmide ela vai diminuindo quando chega lá em cima. Então, é o que nós devemos consumir em pouca quantidade. E aí vocês irão pegar o livro de vocês agora, lá na página 423, certo? Onde vocês observam aqui essa imagem, não é uma pirâmide, é uma pizza, certo? Aqui nós chamamos de pizza alimentar. Aqui chamamos de pirâmide alimentar e aqui chamamos de pizza alimentar. Qual vai ser a diferença? Só o formato como é apresentado. Porém, esses dois formatos, esse que está no quadro e esse do livro, eles têm um intuito de quê? De mostrar para nós que os alimentos eles devem ser consumidos sem excesso, para que não cause mal à nossa saúde. E aí vocês vão observar que nessa pizza nós temos grupos alimentícios, certo? Ó, nós temos protein, fat and sugar, dairy, grains, fruits e vegetables. Assim como eu mostrei para vocês, esses grupos alimentícios na pirâmide. E aí, de acordo com esses grupos alimentícios, vocês irão escrever os números que correspondem a cada alimento das imagens, certo? Vocês viram aqui que cada fatia dessa de pizza é um grupo alimentar e de acordo com o grupo alimentar tem o alimento que é característico desse grupo. O que é que vocês irão fazer? Aqui acima, nesses quadrinhos, vocês vão ver alguns alimentos como ice cream, apple, beans, grape, egg, cheese, fish, potato, rice, carrot, cake, yogurt e orange, certo? Então, de acordo com esses alimentos que vimos aqui, vocês irão enumerá-los de acordo com o grupo alimentício que está aqui, certo? Então, ice cream. Vimos que ice cream ele está nessa categoria, ou seja, ele está na categoria 2, que é de fat and sugar, ou seja, ele vai estar lá no topo da pirâmide, certo? Então,
vocês devem saber o que significa cada um desses alimentos, ver qual é o grupo alimentício, ou seja, esses que estão aqui ao redor, e enumerar cada alimento desse de acordo com o grupo alimentício, certo? Então, eu vou estar dizendo a vocês esses alimentos aqui em inglês, em português, certo? Então, aqui nós temos o sorvete, a maçã, os grãos, que são o feijão, o arroz, uvas, egg, que são os ovos, queijo, peixe, batata, arroz, cenoura, bolo, iogurte e laranja, certo? Então, vocês irão enumerar de acordo com a ordem alimentícia, ok? Qualquer dúvida, mandem mensagem, tá? Beijos, até a próxima aula!